Quais semelhanças existem entre uma ameba, uma criança, uma espiga de milho e um porco? Parecem seres completamente diferentes, mas não é bem assim. Existem entre eles semelhanças, características em comum, e não são poucas. Teoria celular. Sabemos que os seres vivos são formados por células, que as células de uma ameba, de uma criança, de uma espiga de milho ou de um porco são muito parecidas entre si. Existem dois padrões celulares percebidos em todos os seres vivos: as células procarióticas e as eucarióticas. Antes de mais nada, vamos ver pela etimologia das palavras o que significam esses dois nomes. Procariontes, pro, que vem antes, primitivo, estruturas que representam um núcleo primitivo. E eucariontes, eu, verdadeiro, genuíno, estruturas que possuem um núcleo diferenciado. Os procariontes são seres que não possuem carioteca em suas células e, assim, possuem material genético disperso no citoplasma. São exemplo as bactérias, clamídias, cianofícias e rickétsias. Os eucariontes têm por características serem constituídos por células que apresentam núcleo individualizado pela carioteca, citoplasma dividido em compartimentos e rico em organelas. Alguns exemplos são os protistas, os fungos, os animais e os vegetais. Portanto, as células procarióticas são mais simples, existem apenas bactérias e algas. E as células eucarióticas são características de seres mais complexos. As células procarióticas são assim: tem uma membrana plasmática, um citoplasma onde circulam os ribossomos e ali o material genético, também chamado de cromatina, é uma espécie de filamento. Esse filamento não tem membrana protetora e sua característica é não ter núcleo definido. As células eucarióticas são bem mais complexas. Nelas existe membrana plasmática, hialoplasma, uma espécie de conteúdo gelatinoso, ribossomos, cromatina, além de outras tantas estruturas. A cromatina é envolvida por uma membrana nuclear, também conhecida por carioteca. Cario, núcleo, teca, estrutura protetora, pele, que significa pele protetora do núcleo. O hialoplasma é cortado por canais membranosos e devemos citar ainda a presença de mitocôndrias, que produzem energia. Veja esses dois desenhos representando células procarióticas e eucarióticas. O desenvolvimento dos seres vivos. Os estágios pelos quais os seres vivos passam, que vão da concepção até a morte, são chamados de desenvolvimento. Lá na nossa concepção, éramos uma única célula-ovo, também conhecida por zigoto, que é o resultado da união do espermatozoide e do óvulo. Logo após a concepção do ovo, ele se torna um ser multicelular e aos poucos forma os diversos órgãos que compõem o ser vivo. Depois do nascimento, passamos por outros estágios: infância, adolescência, vida adulta. Por fim, envelhecemos e morremos. Você pode considerar esse ciclo extensivo a todos os seres vivos. Observe esse desenho do ciclo de uma vida. Como ocorre o crescimento? Organismos vivos têm a competência de transformar alimento em matéria viva própria. Como vimos, quando a ameba ingere o alimento, ele se transforma em material para a célula da ameba, assim como o material coletado pelas raízes de uma macieira acabam por se transformar na própria macieira.
O alimento transforma, faz crescer e refaz as estruturas desgastadas dos seres. Quer exemplos? Nossos glóbulos vermelhos duram apenas 120 dias antes de serem destruídos. Mas a medula fabrica outros glóbulos vermelhos e coloca novamente em nosso organismo. A pele humana é outro exemplo. Trocamos ao longo da vida camadas e camadas de pele, que logo são substituídas por outras. Ah, além das árvores, que renovam além do seu caule, suas folhas e suas flores. Uma curiosidade: a pele é o maior órgão do corpo humano. Metabolismo. As transformações que ocorrem no interior das células é chamado de metabolismo, processo que permite que várias coisas se transformem em material vivo, para que a célula obtenha energia para crescer, dividir-se e movimentar-se. O metabolismo energético libera energia. O metabolismo de construção produz matéria viva. O metabolismo de controle controla tudo que a célula faz. Sabe o que ocorre quando o metabolismo para de funcionar? O organismo morre, pois para de produzir energia. Aí entram em ação as bactérias, que irão fazer a reciclagem dessa matéria, sendo conhecidas como decompositoras. Outra forma de produzir energia, ou seja, combustível para os seres vivos, ocorre por meio das queimas, num processo conhecido por respiração celular. Veja o gráfico a seguir. Esse processo, além de produzir energia por meio de matéria viva, serve como combustível para a contração muscular, impulso nervoso, transporte através da membrana e etc. Você sabia que até um piscar de olhos precisa desse processo? Já entendi.